Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, gente. Vai chegando aí. Estamos começando as nossas lives de aquecimento para a nossa jornada tributação. Olha só, nós vamos ter 20 lives de aquecimento para a nossa jornada tributação, que começa no dia 5 de abril, às 8 horas da noite, ao vivo, tá? E o que é o objetivo dessas lives de aquecimento? Vocês já irem me conhecendo, a gente vai falar de temas técnicos relacionados à área tributária, então alguns assuntos mais técnicos aí. A gente vai falar de oportunidades que ser tributarista traz para a vida de vocês, vamos apresentar aí para quem está em dúvida, não conhece a área. Vamos falar de alguns obstáculos no meio do caminho de vocês também e, claro, vamos trazer aí convidados, tá? Vamos ter ao todo 6 lives com convidados, então das nossas 20 lives, 6 lives vão ser com convidados especiais aí, profissionais que já militam na área, profissionais que ajudam outras pessoas também a poder serem profissionais valorizados. E o profissional valorizado, aquele profissional que ele é valorizado porque ele é imprescindível, porque ele faz um excelente trabalho, é o profissional diamante. Vocês vão me ver falando muito aí, para quem está me vendo pela primeira vez, vocês vão me ver falando muito do profissional diamante. O diamante é o nosso símbolo aqui em conjunto, ok, gente? Então, olha, o Miguel também aqui no Instagram do BPT Educação, falando que é a primeira vez. O Paulo também no Instagram, Tributarista do Futuro, pela primeira vez. Então, gente, sejam bem-vindos. Eu sei que estamos aí unindo o Brasilzão inteiro, tá? E olha só, por que hoje a gente está começando essas lives de aquecimento e vamos falar de um tema técnico? Porque, gente, toda segunda-feira, e para quem tá chegando pela primeira vez, vocês vão ver isso acontecer sempre, tá? Independente da jornada tributação, toda segunda-feira, tá? Às 13 horas, então um pouquinho mais tarde, a gente está começando um pouquinho mais cedo, por conta do aquecimento, em homenagem à nossa jornada tributação, mas fora da jornada, toda segunda-feira às 13 horas eu faço uma live de atualidades tributárias, então eu trago um tema relacionado à nossa área tributária e para debater durante aqui uns 40 minutos que a gente debate esse tema, tá? Hoje especial, como estamos aí iniciando as nossas lives de aquecimento, a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo aqui e depois eu concluo, gente. Então, assim, depois que eu fecho as lives abertas, eu vou lá com os meus alunos queridos e a gente continua debatendo outros temas, tá? Então, sempre pego um tema. Toda segunda-feira, minha equipe, tá? E a grande responsável por fazer esse compilado, nos manter atualizados, é a Priscila Dias, que é advogada da minha equipe da Amaral e Asbeck Advogados. Ela faz um compilado e a gente divulga esse compilado lá no nosso blog do nosso site, do escritório, que é yadvogados.com.br, e lá tem uma aba no blog chamada Retrospecto Tributário, tá? Então isso é praxe, toda segunda-feira já há muito tempo a gente faz isso, ok? Então se você quer se manter atualizado, quer pegar um compilado aí de tudo que aconteceu na semana passada, na semana anterior, em relação ao nosso mundão tributário, começa a colocar isso na tua rotina também. Toda segunda-feira, lá aí por volta do almoço, o blog já está disponível, vem para nossa aula e a gente vai debater um tema. Então sempre pego um tema chave para a gente debater e depois eu fecho, né? Eu saio daqui da live, vou lá só com os meus queridos da nossa comunidade tributarista do futuro e a gente continua debatendo outros temas lá, ok? Então, pessoal, hoje, já vi que tem bastante gente entrando aí, muito bom, gente, muito bom. Olha só, se você está me vendo no Instagram, no Facebook, no YouTube, gente, ativa as notificações da sua rede de preferência, tá? Letícia, eu amo Instagram. Beleza, ativa as notificações do Instagram para você me acompanhar aqui. A gente vai ter 2 encontros por dia, tá? Então, ativa as notificações. E se você não tá no Tributarista do Futuro, ativa as notificações do @Tributarista do Futuro, tá? Porque algumas lives não vão ser transmitidas nos outros Instagrams, não vão ser transmitidas no Instagram do BPT Educação, tá? A maior parte das lives eu transmito dessas 2 semanas de aquecimento, eu vou transmitir só no Tributarista do Futuro, tá? Com exceção das nossas lives de praxe, que eu acabo transmitindo nos outros canais. Ah, Letícia, eu gosto do YouTube. Ok, vai lá no nosso canal do YouTube, Tributarista do Futuro, se inscreve, ativa a notificação, você vai ser notificado e não vai ter risco de perder. Letícia, mas eu nem sempre tô vendo notificação. Gente, vocês estão no meu Telegram ou estão no grupo do WhatsApp?
Acompanhem por lá. Não estou, como eu faço? Se inscreve, tributaristadofuturo.com.br, se inscreve e entra lá no WhatsApp, tá? Ou depois entra no Telegram. O Telegram vai ser o nosso canal oficial de compartilhamento de materiais, tá? E o WhatsApp, nosso canal oficial de notificações. Então, o WhatsApp, vocês vão ser só notificados do que é mais importante. E o Telegram, eu vou divulgar material lá para vocês, ok? Então, estamos alinhados aí. Quem ficar até o final vai ganhar um presente. Todas as lives vão ter um presente. Vou colocar aqui um desafio, lembrando, né, gente, que eu tô incentivando vocês a irem para ação. Então, vou sempre trazer aqui desafios, ação para vocês estarem aí levando para os outros, ok? Então vamos lá, gente, falar da nossa tese do século, ok? E quais as estratégias a seguir a partir de agora. Letícia, essa live é só para quem é advogado? Não, é para quem é tributarista e gosta de aconselhar os seus clientes no melhor caminho a tomar para que as suas empresas sejam mais lucrativas, ok? Então, mesmo que você não seja advogado, você pode sim orientar o seu cliente a buscar os direitos dele, a poder ser mais estratégico, mais lucrativo, tá bom? Tese do século. O que é a tese do século, tá? Então, lá em março de 2017, depois de muitos anos, eu vou resumir aqui, depois de muitos anos de discussão judicial, o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, que é o nosso guardião da Constituição Federal, ele decidiu que, analisando o que é o conceito de receita ou faturamento das empresas, ele entendeu que dentro desse conceito não deve estar incluído o ICMS. Para quem não sabe, quando a gente vai calcular, hoje a gente vive num sistema tributário nacional que, além de caro, ele é complexo. E muito desse custo dele, ele é caro justamente por ele ser complexo. E uma dessas complexidades decorre do fato da incidência em cascata dos tributos. O que é incidência em cascata? Um tributo incidindo na base de cálculo de outro tributo. Muitas vezes isso vem por decorrência expressa da lei, outras vezes por uma interpretação e acaba virando praxe. No caso do ICMS, antes lá, de 2014, tá? Então, antes de 2014, existia uma praxe de colocar o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, não em virtude de uma decorrência legal, mas diversas interpretações da Receita Federal, ok? Isso foi parar no judiciário e aí se analisou qual era o conceito, o critério, né? O critério de incidência para fazer assim, o cômputo da base de cálculo do PIS e da COFINS. E de acordo com o que está lá na nossa Constituição, o conceito é receita ou faturamento, tá? Não vou entrar em tantas minúcias porque a gente não vai ter tempo de fazer isso hoje, ok? Mas eu quero que vocês entendam o contexto geral. Então, o que aconteceu? A Constituição fala que a base de cálculo, tá? Fala lá no artigo 195 da nossa Constituição, quando ela vai definir que é possível, sim, incidir contribuições previdenciárias sobre receita e faturamento. Isso serve de base de cálculo para que hoje a gente tenha em vigor em relação ao PIS, Programa de Integração Social, e a COFINS, né, que é a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, tá? São duas contribuições previdenciárias, matriz constitucional lá no artigo 195 da Constituição. Base de cálculo que a Constituição prevê, receita ou faturamento, ok? Caiu lá para o STF, depois de muito tempo de discussão, para o STF definir o que era o conceito de receita e faturamento e se dentro desse conceito seria possível incluir outros tributos. No caso em específico, ele analisou o ICMS, ok? STF decidiu, não pode estar o ICMS incluso no conceito de receita e faturamento. Por quê? Porque receita ou faturamento implica em um acréscimo para a empresa. No caso do tributo, ele não é um acréscimo da empresa, ele é um acréscimo do fisco. A empresa simplesmente repassa aquele valor que não é dela para o fisco, porque isso vai servir para custear, né, todo o rol de serviços públicos, enfim, vai entrar lá no cômputo de receita, né, receita pública, e a gente sabe que a principal receita pública hoje é a receita tributária, que decorre dos tributos. E aí analisou, o ICMS não é receita nem faturamento do contribuinte, mas sim é uma receita do fisco. Então, como o artigo 195 da Constituição fala receita e faturamento, daí você vai pegar no conceito, né, da legislação infraconstitucional, isso teria que ser uma receita ou faturamento que implique acréscimo ali para o próprio contribuinte, não para o fisco.
E aí, com base nesse entendimento, o STF colocou lá por meio, né, do que se fixou como tema 69 de repercussão geral, que deve vincular todas as instâncias do Poder Judiciário, definiu que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, ok? Contudo, a discussão não parou por aí. Por quê? Porque a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que representa o fisco no âmbito do Poder Judiciário, ingressou com um recurso chamado embargos de declaração, e nesses embargos de declaração ela questionou duas coisas principais. A primeira coisa é: qual é o ICMS que deve ser excluído da base de cálculo? É aquele ICMS que vem lá destacado em cada nota fiscal do contribuinte, então nota fiscal de venda, vem o destaque do ICMS. É aquele ICMS que vem destacado na nota fiscal de venda, ou é o ICMS que efetivamente o contribuinte vai pagar para o fisco? Qual o ICMS que deve estar excluído, tá? E lembrando, gente, ICMS é um tributo não cumulativo e pela nossa legislação ele é um tributo que ele vai incidindo diversas vezes dentro de uma cadeia produtiva, e nessas diversas vezes você recolhe para o fisco, tá? Um cálculo matemático bem por cima aqui, analisando-se o teu crédito, ou seja, o que você já pagou de ICMS que vem embutido nas tuas notas fiscais de entrada, ou seja, o contribuinte comprou algo, vem o ICMS, aquele ICMS ele paga, serve de crédito para ele abater na saída, quando ele promove uma venda, tá? Então, se ele recolheu aqui o ICMS de 100 na saída, aquele ICMS da saída era de 120, ele vai pegar 120, menos 100 e vai recolher para o fisco 20, ok? Então, se está discutindo se o ICMS que ele tem que excluir da base de cálculo do PIS e COFINS seria o 120, nesse meu exemplo, ou se seria o 20, tá? Vocês têm dúvida que o que gera mais crédito para o contribuinte é o ICMS destacado na nota fiscal? Não, né? Não tem dúvida, porque é aquele ICMS maior que vai estar lá destacado. Aí, muito sabiamente, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, já junto com a Receita Federal, porque houve dois movimentos, PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, protocolou o embargo de declaração para questionar, falou, não ficou muito claro qual é o ICMS a ser excluído. Me parece, né, que o mais certo seria o ICMS efetivamente recolhido. No nosso exemplo, o 20, ok? Concomitantemente, pouquinho tempo depois, então isso foi lá em meados de 2017, no final de 2018, a STF não tinha julgado ainda os embargos de declaração, a Receita Federal emitiu uma solução de consulta que vincula todos os agentes da Receita Federal, todos os auditores fiscais, falando que em todas as apurações de cálculos decorrentes dessa tese do tema 69, que tiverem sido transitados em julgado e o contribuinte tiver levado para uma compensação na esfera administrativa, os agentes fiscais que forem analisar têm que levar em consideração o cálculo relacionado ao ICMS efetivamente recolhido, e colocou lá uma regra matemática. Isso ficou conhecido como Solução de Consulta COSIT número 13 de 2018, ok? Então, essa solução de consulta COSIT vinculou todos os agentes, os contribuintes se sentiram prejudicados e foram lá questionar que essa solução de consulta deveria ser banida da vida dele, e o que da vida deles não poderia ser aplicado para eles, e o que tem que se aplicar é o ICMS destacado em nota, ok? Letícia, qual que é o seu entendimento de qual ICMS que tem que ser excluído da base de cálculo? O meu entendimento, a minha linha é de que a gente tem que analisar o contexto do processo que gerou o tema 69. Esse processo, o contexto desse processo foi o seguinte: trouxe com mandado de segurança, tá? Eu não vou entrar aqui, eu sei que eu tô falando para advogados e não advogados, mas eu não vou entrar tanto nos termos técnicos, mas entrou-se com uma medida judicial que gerou uma sentença, ok? Essa sentença deu ganho de causa para o contribuinte para falar que o ICMS destacado em nota fiscal não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa sentença foi objeto de diversos recursos. Recurso no Tribunal Regional Federal, recurso depois
no STJ até que caiu lá no STF, ok? O STF, ele simplesmente foi analisar se essa sentença de primeiro grau deveria ser reformada ou não. E entendeu que essa sentença de primeiro grau não deveria ser reformada, e lá a gente teve um julgamento enorme com diversos votos, né, de diversos ministros do STF, mas todos concluindo por não dar provimento ao recurso do fisco para se manter a decisão de primeira instância. A decisão de primeira instância definiu que o ICMS a ser destacado era o ICMS da nota fiscal. Então, o meu entendimento, olhando do ponto de vista da análise do processo, do ponto de vista jurídico, do que é justo, é ser o ICMS, porque essa foi a discussão, ICMS destacado em nota fiscal. Contudo, né, se tornou isso a tese do século, porque lá em 2000 e... Deixa eu pegar exatamente a data aqui, gente. 2014, se eu não me engano. Deixa eu ver quando que foi. 2014 foi declarado pela Receita Federal que se o contribuinte ganhasse essa tese, então lá em 2014, tá? O Supremo julgou em 2017. Isso geraria um impacto para os cofres públicos da ordem de 250 bilhões de reais, tá? Atualizando isso, e não ficou muito claro qual era o cálculo para chegar nesses 250 bilhões, tá? Não, a Receita Federal não esclareceu, ela só divulgou que seria 250 bilhões. Então, a gente pegando esse cálculo de 250 bilhões e trazendo, tá? A gente fez um cálculo até final de 2018, tá? Até final de 2018, isso geraria um impacto de mais de 450 bilhões, tá? Só atualizando aí esses 250 bilhões lá de 2014, ok? Então, se a gente traz aí mais 3 anos, mais 2 anos e pouquinho para frente, então a gente já está falando aí na ordem de 600 bilhões de créditos a favor do contribuinte, tá? Um cálculo estimado. Isso considerando o ICMS destacado em nota fiscal, ok? Se a gente for considerar o cálculo do fisco, que seria o ICMS efetivamente recolhido, isso cai drasticamente em algumas situações, né? Então, vamos pensar, aqueles contribuintes que têm muito crédito na entrada, tá? Então, tem muito crédito na entrada para bater da saída, eles vão ter um ICMS efetivamente recolhido bem menor, certo? Então, se eles têm bem menor, o impacto dessa decisão para eles, se for aplicar o ICMS destacado em nota, vai se reduzir drasticamente o crédito que eles vão ter. Alguns contribuintes que zeram o ICMS, tá? Então, tem tanto ICMS na entrada que não comporta tanto ICMS da saída, eles zeram, tá? Dentro desse período de 5 anos, pode ser que eles tenham zero de crédito a recuperar, aplicando esse entendimento de que o ICMS a ser excluído é o ICMS efetivamente pago, tá? Efetivamente recolhido ou efetivamente a pagar, ok? E essa contenda, gente, não se solucionou até hoje. Então, até hoje, aquele recurso lá no STF, que é um embargo de declaração, ele continua pendente de julgamento. Semana passada, ocorreram 2 fatos, que é por isso que a gente está falando de atualidades hoje. Quais foram esses 2 fatos, tá? O primeiro fato é de que o presidente, tá? O ministro Fux, o presidente do STF, fez uma recomendação para que todos os presidentes e vice-presidentes dos tribunais regionais federais, tá? Então, a gente tem 5 tribunais regionais federais, pegassem todo esse volume de contencioso que está lá e está aguardando remessa para o STF via recurso extraordinário ou agravo de instrumento para fazer subir o recurso extraordinário, que eles peguem esses processos e não subam para o STF, que eles deixem esses processos ali paradinhos e sobrestados, tá? Então, determinou o sobrestamento desses casos, ok? Eu até compartilhei nos meus stories do Instagram essa informação com vocês. E até pediram para eu explicar isso. Então, foi isso que ele falou, olha, para não subir tanto o processo aqui para o STF, porque a gente vai, né, tem esses embargos de declaração que estão parados, e para evitar que esses processos eles transitem em julgado também, tá? O que a gente vai fazer? Aí eu até fiz uma brincadeira, né, para preservar a segurança jurídica.
Então eles estão lá para julgar, o STF está para julgar desde 2017. Ele colocou em pauta de julgamento 2 vezes no ano passado, ok? E tirou de pauta. Então primeiro ele falou, vamos parar esses processos, não queremos mais receber esses processos aqui no STF, deixa paradinho até que a gente julgue esses embargos de declaração. Só que vocês também não deixem transitar em julgado, tá? Então para também não ter decisão conflitante com o que a gente vai julgar aqui. Então a gente vai julgar essa questão de qual ICMS tem que ser excluído tem que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, e a gente vai julgar a partir de quando essa nossa decisão vai ter efeito, tá? Então isso chama modulação dos efeitos. O STF vai definir se vai modular os efeitos, que no meu ponto de vista, também fazendo uma análise jurídica do caso, ele não pode modular, porque isso não foi pedido, tá? No momento que deveria ter sido pedido, foi pedido só quando protocolado esses embargos de declaração pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e vai julgar qual que é o ICMS. Então vai julgar essas duas coisas, ok? Então ele falou, vamos parar por aí, deixa o processo paradinho, não finaliza, TRF, não deixa nenhum processo mais transitar em julgado, mas também não faz nenhum processo subir aqui para o STF, ok? Então isso foi lá no começo da semana passada. Aí chegou no final da semana passada, o próprio ministro Luiz Fux determinou a inclusão em pauta de julgamento agora para o final do mês de abril, tá? Dia 29 de abril, disse que vai julgar esses embargos de declaração. Então foram as duas questões atuais que aconteceram da semana passada para cá. Então, da semana passada para cá, tá? Então, sobrestamento dos casos e 2, sobrestamento dos casos e 2, essa questão de que vai julgar no final de abril. Aí eu falei, eu não sei se é só para garantir a segurança jurídica, né? Porque na minha concepção, se ele quisesse garantir a segurança jurídica, já tinha julgado isso há muito tempo, tá? Porque de lá para cá, o que ampliou de contencioso no Poder Judiciário, o que gerou de dúvida para o contribuinte, deu muito pano para manga de 2017 para cá. Então, se o Supremo tivesse preocupado com a garantia da segurança jurídica, ele já teria julgado essa questão faz muito tempo, tá? Então, não sei se ele colocou em pauta agora, porque não estava na pauta, eu já divulguei a pauta do primeiro semestre lá no comecinho de janeiro, tá? Não estava na pauta da STF, ele colocou agora, tá? Então, ou é por conta de muitos casos estão transitando em julgado, isso está gerando muito crédito a favor dos contribuintes que já estão compensando, né? A gente viu na semana retrasada duas outras novidades relacionadas a esse mesmo tema, que foi a Receita Federal divulgar, né, em portaria de que começou a instaurar uma auditoria em todos os casos de compensação desses créditos. Então, até 5 milhões de reais, todas as compensações relacionadas à tese do século, exclusão de CMS da base de cálculo PIS da COFINS, vão ser obrigatoriamente analisadas por um auditor fiscal da Receita Federal, para ver se o cálculo está sendo de acordo com a COSIT 13, né? A COSIT 13 depois virou também na Instrução Normativa 1911, passou o entendimento da COSIT 13 para essa Instrução Normativa. E para créditos acima de 5 milhões de reais, 2 auditores da Receita, tá? Então isso foi na semana retrasada. E além disso, na semana retrasada, a gente teve uma fala do ministro Paulo Guedes de que o Judiciário e o Legislativo devem ficar de olho na chamada indústria dos créditos tributários. Então, gente, 2 semanas aconteceram várias coisas relacionadas à tese do século, tá? Uma auditoria, Paulo Guedes dando uma chamada no Judiciário e no Legislativo. Na semana seguinte, por coincidência ou não, ministro Fux determinando o sobrestamento dos casos e colocando em pauta de julgamento, ok? Então, muita coisa aconteceu em 2 semanas relacionadas a essa tese do século, ok? Agora, gente, Então, eu dei um overview do que está acontecendo. Agora, eu vou falar das dúvidas que estão chegando de lá para cá. Primeira dúvida é a mais básica de todas. Letícia, foi colocado em pauta de julgamento? Ainda posso ajuizar em favor dos meus clientes essa tese? Ainda é possível de ajuizamento? É possível, claro que é possível. Até o Supremo decidir o caso efetivamente, se vai modular os efeitos ou não,
qualquer contribuinte pode ingressar em juízo. A maioria dos contribuintes até hoje já ingressaram, né? A gente tem muito contencioso rolando, mas vai que vocês ainda verificam oportunidades de contribuintes, né? Que sejam contribuintes do ICMS, tá, gente? Que recolham ICMS, que paguem ICMS, que apure ICMS na entrada, apure na saída, né? Que tenham ICMS a pagar ou que tenham ICMS destacado em nota. E eu faço esse alerta porque tem muita gente ajuizando essa ação para contribuinte que não tem direito. Mas então olhem lá se o contribuinte ele é contribuinte de ICMS, né? Primeiro ponto, ele tem que pagar ICMS. Beleza, se ele paga o ICMS, se ele pode entrar com essa ação, ok. Aí, se ele pode, não ajuizou ainda, e a maior parte das empresas com quem, pelo menos eu estou tendo contato, já ajuizaram, mas eventualmente você tem alguma oportunidade, pode ajuizar? Pode. Se não ajuizar, o que vai acontecer? Se não ajuizar, pode ser que o Supremo module os efeitos, fala, olha, essa decisão só vai se aplicar da data de hoje do meu julgamento dos embargos de declaração para frente, ou só vai se aplicar a partir de 1º de janeiro de 2022, como fez recentemente em relação à questão do DIFAL, né? O Supremo fez isso em relação à questão do DIFAL. Então, ele pode modular os efeitos ao seu próprio critério. Se o contribuinte não ajuizou a ação, vai perder a possibilidade, certo? Se ele já ajuizou a ação, ele garante que a partir do momento que ele ajuizou, tá? 5 anos passados, independente da modulação, ele pode ter direito a esses créditos tributários, apurar os créditos e seja pelo ICMS destacado, que é o que a gente espera que o Supremo julgue, seja pelo efetivamente recolhido, que ele vai decidir se for levar em conta só interesse político, né? Então não dá para descartar. Se o Supremo for adotar uma situação mais política, porque ele está sendo pressionado pelo governo federal, ele vai decidir o quê? Vai achar um jeito de acatar os argumentos da PGFN e vai decidir que o ICMS a excluir é o ICMS destacado, é o ICMS efetivamente recolhido, tá? Então, no nosso exemplo, seria o 20 e não o 120, ok? Então, primeiro ponto, primeira discussão, primeira dúvida que surgiu de lá para cá é: posso ajuizar ainda se achar algum cliente que não tenha ajuizado? Pode, tá? Pode, orientando o cliente dessas questões, vai depender muito do que o Supremo vai modular. Via de regra, ele pode também falar que isso vai se aplicar só lá de 2017 para os 5 anos atrás, enfim. Tem diversas, né? Como a gente fala que é uma possibilidade política, o Supremo pode decidir o que ele quiser, né? Se fosse pegar ipsis literis, o que a lei fala, uma análise jurídica, o Supremo não poderia modular os efeitos, ele não poderia, nessa fase do processo ele não poderia, e ele teria que decidir que é o ICMS destacado em nota, tá? Mas como sabemos que o Supremo tem adotado muitas decisões políticas, pressionado pelo governo federal, muita coisa pode vir aí pela frente. Então, segunda dúvida. Letícia, mas e o que fazer em relação ao meu cliente que já tem uma ação, já transitou em julgado essa ação, reconhecendo que o ICMS a ser destacado que o ICMS a ser excluído da base de cálculo é o ICMS destacado em nota? Você pode simplesmente operacionalizar para ele. Se isso ficou muito claro, gente, transitou em julgado, tá? Ah, Letícia, mas e se a PGFN depois vier com uma ação rescisória? Ela vai vir, porque ela já está vindo em outros casos. Espere uma ação rescisória. Contudo, também do ponto de vista jurídico, essa ação rescisória não é cabível. As últimas decisões que a gente tem do STJ também é reconhecendo que a ação rescisória, nesse caso, não cabe, tá? Não cabe porque não cabe ação rescisória para modificar o entendimento pacífico à época dos fatos, ok? Não cabe. Mas a PGFN pode vir ingressar com uma ação rescisória depois? Tem 2 anos para fazer isso a partir do trânsito julgado da decisão? Pode. E esperem, porque os casos que a gente está vendo de clientes é que ela está ajuizando sim a ação rescisória. Então, esperem, vai ter uma ação rescisória. Não quer dizer que o cliente de vocês vai perder. Letícia, mas como tem o risco de uma ação rescisória,
qual que é o meu risco de levar, meu cliente teve trânsito em julgado, de executar a decisão dele na esfera administrativa, fazer uma habilitação de crédito, tá, gente? Qual que é o procedimento de execução? Então, vamos pensar. Houve ingresso de ação judicial, cliente ganhou ação judicial, transitou em julgado, vai para uma fase de execução, ou seja, apuração dos créditos, ok? Apurou crédito, ele pode apurar o crédito na esfera judicial, fazer isso via processo de cumprimento de sentença, depois vai por um procedimento de precatório, tá? Daí o contribuinte vai ser restituído, a União Federal vai lá, vai ter que fazer uma reserva daquele valor para pagar de acordo com o que fala a Constituição Federal em relação ao pagamento de precatórios, tá? É um pagamento que pode ser parcelado, diversos anos e tal, mas ele pode ocorrer e aí vai ser direto nos autos, há um pagamento na Caixa Econômica, o contribuinte vai lá e retira via alvará, ok? Essa é uma possibilidade para quem ingressou via de regra com uma ação ordinária e não com um mandado de segurança, tá? Mandado de segurança via de regra não permite uma execução judicial, mas permite que haja uma execução administrativa via compensação, tá? Por que via de regra? Porque, claro, que já existe uma outra tese, gente, que defende que mesmo com mandado de segurança é possível essa execução judicial, mas é tese e é uma tese cheia aí de poréns, tá? Então, claro que você vai adotar essa tese caso o teu cliente tenha adotado lá, você tenha ajuizado o mandado de segurança e vê que depois você não vai conseguir fazer compensação na esfera administrativa porque ele não tem mais débito a compensar com crédito. Então, para ele fazer se beneficiar daquela tese, ele teria que ter o quê? O valor restituído em conta. Daí tem gente que já está caminhando para essa tese, mas é uma segunda tese, tá? De que o mandado de segurança permitiria uma execução judicial. Então, execução judicial, segunda fase, execução administrativa. Via de regra é mais fácil e mais benéfico para o cliente. O que você faz? Você desiste no âmbito do teu processo judicial, protocola uma petição desistindo da execução judicial e falando que essa execução vai se dar na esfera administrativa. Uma vez que o juiz homologou essa desistência, você vai para a esfera administrativa, habilita, faz um procedimento de habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. Todo o procedimento está previsto na Instrução Normativa 1717 de 2017, IN 1717 de 2017, ok? Então você habilita, protocola essa habilitação, tem lá o formuláriozinho, o modelinho, tudo que você protocola. E aí, depois de habilitado o teu crédito, você vai fazer um processo per decomp, utilizar um programa chamado per decomp, pedido de restituição ou declaração de compensação. Pedido de restituição pede para o fisco restituir na conta do teu cliente, ou declaração de compensação, você faz o cálculo do crédito e pega débitos que o cliente tem para fazer uma compensação, encontro de contas, ok? Sabendo que agora o fisco, todas as declarações de compensação vão ser auditadas, obrigatoriamente, no caso da tese do século, tá bom? Obrigatoriamente auditadas. Então, Letícia, o que acontece? O meu cliente tá com medo dessa fiscalização. Por que essa fiscalização? Porque ele vai ser auditado e aí além disso aí pode gerar outros problemas. Via de regra não gera outros problemas em relação a outros tributos, mas pode gerar. Se o seu cliente está com medo de uma auditoria que vai ocorrer, e se você pode levar para uma execução judicial, leva para a execução judicial, alinha isso com o seu cliente. A gente fez isso em alguns casos. Letícia, o meu cliente transitou em julgado a decisão dele e não ficou claro se o ICMS a ser excluído da base de cálculo é o ICMS destacado em nota ou se é efetivamente recolhido. Você tem dois caminhos a seguir, tá? Ou ajuizar um novo mandado de segurança, pedindo para afastar o entendimento da COSIT 13 e da IN 1911, tá? Nessa questão, e pedir para que o judiciário reconheça que
que é o valor destacado em nota. Já existem várias decisões nesse sentido. Não sei como vai ficar depois dos acontecimentos da semana passada, de sobrestamento e 2 de inclusão em pauta de julgamento. Pode ser que os juízes mesmo de primeiro grau não queiram julgar, não queiram nem dar liminar, como acontece em algumas outras teses, tá? Então, ainda como é algo muito novo, a gente tem que ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos. Mas esse é um caminho. O segundo caminho é você levar para precatório. Daí você vai discutir, vai fazer uma liquidação de sentença, um cumprimento de sentença. Nesse cumprimento de sentença, o fisco vai impugnar o cumprimento de sentença, o juiz vai ter que decidir qual que é o ICMS, qual que é o cálculo antes de ir para precatório, tá? Então, você vai fazer toda essa discussão na esfera judicial, tá? E depois só que você vai levar para precatório, ok? Então, você tem esses 2 caminhos. Letícia, aconteceu que o meu cliente, por N motivos, não esperou o trânsito em julgado e já fez lá, já está fazendo declaração de compensação na esfera administrativa, colocando o ICMS efetivamente, o ICMS destacado em nota, tá? O que eu oriento ele a fazer? Nesse caso, gente, fale para o seu cliente que ele vai ser fiscalizado, tá? Ele vai ser auditado, a declaração de compensação dele vai ser auditada. O que vai acontecer? O fisco vai revisar os cálculos e ele, constatando que está fazendo o cálculo em cima do ICMS destacado em nota, ele vai fazer o quê? Vai glosar. Ele vai fazer o cálculo dele em cima do ICMS a pagar, toda a diferença, então vamos pensar ali, ele apurou 20, você apurou 120, certo? Essa diferença de 100, o que ele vai fazer? Ele vai glosar esse crédito de 100, tá? Todo o débito que você utilizou para compensar com esse crédito que você apurou de 100 vai ser inscrito em dívida ativa, ok? Vai ser inscrito em dívida ativa. Além disso, o teu cliente vai receber uma multa de ofício, tá? Que pode chegar a 225% do valor. Então, qual que é o 225%? Apurou indevidamente um crédito de 100, então pode ser uma multa de 225, ok? Então, além de glosar o crédito de 100, pode receber uma multa de 225. Letícia, o que ele pode fazer? Ele pode ir lá verificar o crédito, refazer essa apuração dele. Pode eventualmente entrar com uma denúncia espontânea, tá? Reconhecendo que ele fez algo indevido, reconhecendo essa denúncia espontânea vai afastar o quê? Vai afastar essa multa isolada, que eu comentei, que pode chegar a 225%, e aí ele vai refazer o cálculo e ver se ele compensou com débito a maior do que ele tinha crédito, aí ele vai ter que, infelizmente, recolher esse valor do débito, tá? Via denúncia espontânea. Ah, Letícia, pode fazer todo esse cálculo e colocar numa transação, porque agora abriu, né, a possibilidade de transação e tal. Pode, contudo, você vai ter esse risco da multa de ofício, porque a multa isolada, com a denúncia espontânea só afasta a multa isolada se tiver o quê? Pagamento integral do tributo. Se não tiver pagamento integral, entrar numa transação, o fisco ainda pode cobrar a multa. Tá? Reduzida, tudo, mas pode cobrar. Aí é questão de fazer o quê? Tentar um acordo. Hoje cada vez mais a Procuradoria está disposta a fazer acordos, ok? Então, analisar possibilidades de acordos aí nessas situações. Letícia, nem tinha ação judicial, teve aí, meu cliente foi orientado por alguma consultoria tributária a fazer direto na esfera administrativa a declaração de compensação, já excluindo o ICMS destacado em nota. O que fazer? Mesma orientação que eu dei, porque da mesma forma ele fez algo indevido. Sem ação judicial ou com ação judicial não transitada em julgado, o fisco vai apurar uma multa isolada e possivelmente qualificada em 225%. Então, é o mesmo risco, tá? Não teve ação ou teve ação sem transitar em julgado, ele está correndo o mesmo risco. Ok, gente? Então, caminhos a seguir a partir de agora. Pode sim ajuizar, orientem os seus clientes que já têm ação ajuizada para fazer aí essa execução. Muitos vão ter os processos paralisados agora por conta desse sobrestamento, tá? Então, Deus queira que se julgue isso até 29 de abril para acabar com toda essa insegurança jurídica, tá?
seja o que a bomba que vier aí pela frente, tá, gente? A bomba que vier aí pela frente, mas que se julgue isso, porque é pior de tudo a gente ficar com uma insegurança jurídica, contribuinte fazendo lá e cá, tá? Ah, eu não falei de uma situação. Letícia, meu cliente, tá? Meu cliente fez a compensação, só que ele fez a compensação com base no cálculo da própria receita, na COSIT 13. Qual que é o risco que ele está correndo? Muito pequeno, gente. Nesse caso, se ele já fez o cálculo de acordo com a COSIT, não vejo como a receita, por mais que ele nem tenha ação judicial, tá? Pode ser que ele nem tenha ação judicial e tenha feito, dificilmente ele vai ter problema com isso. Porque por mais que haja uma goza, olha, não tem ação judicial, vai ser assim, gato correndo atrás do rabo. Por quê? Porque vai chegar no CARF, o CARF já está reconhecendo que pelo menos o ICMS efetivamente recolhido deve ser excluído da base de cálculo PIS/COFINS. A questão de mérito já tá validada pelo Supremo. Então, esse é um caso que eu vejo que o risco é muito pequeno de acontecer alguma coisa, por mais que passe por uma auditoria, tá? A chance de passar por uma auditoria da Receita e ser validado o crédito é bem maior do que a chance de ser glosado, ok? Deixa eu ver se eu tô deixando de falar alguma coisa aqui, gente, das estratégias. E daí, gente, eu vou falar duas coisas para vocês. Tá? E daí eu vou responder questões que vocês eventualmente tenham, tá? Se vocês tiverem questões, agora é o momento de vocês colocarem aqui as questões que eu vou ver. Antes, a gente tem um estudo, tá? Um estudo feito pelo IBPT, falando das repercussões do impacto econômico da tese do século, ok? Qual que vai ser o nosso combinado aqui, tá? Estamos nesse momento, não consigo ver as outras plataformas. Michael, se você puder me falar. No Instagram, Tributarista do Futuro, estamos com 45 pessoas ao vivo. Eu não sei quantas pessoas estão ao vivo no YouTube e no Facebook, tá? Mas, gente, vamos pensar, pelo menos 50 pessoas ao vivo aqui me assistindo agora temos. Qual que vai ser o nosso combinado? Se vocês quiserem que eu disponibilize esse material, esse estudo que foi feito pelo IBPT, lá no meu canal do Telegram, tá? Lá no meu canal do Telegram. E aí, eu vou deixar o link, tá? O que eu vou fazer? Vou fazer um post. Saindo dessa live, eu vou fazer um post, um print, tá? Com uma frase, ok? Com uma frase dessa live. E aí, gente, se a gente tiver 50 comentários nesse post, tá? 50 comentários nesse post, eu vou liberar o material lá no Telegram, tá? Então, se vocês quiserem esse PDF lá no Telegram, eu quero que vocês comentem nesse post, tá? Comentário, vocês vão poder usar o comentário do que vocês aprenderam com essa live de hoje, tá? E vocês vão marcar alguém que precisa ter acesso a esse conteúdo, ok? Então, vocês podem só marcar a pessoa, se vocês não quiserem fazer nenhum comentário, ou fazer um comentário e marcar uma pessoa que vocês queiram que tenha acesso a esse conteúdo, tá? A esse print dessa aula, ok? E aí, 50 comentários, eu vou liberar o material lá no Telegram. Combinado, gente? Agora é o momento, vou responder dúvidas. Quem ficar até aqui, gente, e olha só, e eu vou pedir para vocês também, se vocês aprenderam alguma coisa, se acrescentou na vida de vocês, o que vocês vão fazer? E lembre-se que a gente está fazendo um aquecimento para nossa jornada tributação, então aqui é a ação. O que vocês vão fazer com o ensinamento dessa live, ok? Então eu vou fazer o momento do print, tá? Eu vou fazer um print aqui, eu vou fazer uma pose do print, a nossa pose da foto oficial do print. Vocês printam essa live e compartilham nos stories de vocês com a ação. Qual ação? O que vocês vão fazer depois dessa live? A ação de vocês, ok? Eu quero saber a ação, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever uma coisa aqui. Vai sair ao contrário, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó, momento print, gente. Olha só. Olha só. Nosso hashtag dessa aula, tá? Então, façam um print. Bora ação, tá? Esse é o nossa hashtag dessa aula. Nossa primeira live das 20 lives. E eu quero que vocês ajam, tá? Então, façam um print, ó. Momento print.
e compartilhem nos stories com qual que vai ser a ação, tá? Eu quero que vocês ajam. Então, bora ação, gente. Bora ação, ok? E aí, agora eu vou responder as perguntas de vocês, ok? Vamos lá, deixa eu voltar aqui no Instagram. Se vocês tiverem, quem não tá no meu Instagram, tá em outro canal, coloca a pergunta aí que eu vou conferir. Michael, se você puder me ajudar, fora o Instagram Tributarista do Futuro, quais outras perguntas a gente tem, me ajuda aí colocando no chat pra eu poder olhar, tá bom? Então vamos lá, gente, deixa eu ver aqui. Temos 2 perguntas. Matheus é meu aluno do Formação Tributarista do Futuro. Letícia, meu cliente deseja o ICMS da base de cálculo, porém não está recolhendo o ICMS. Desse cliente corre... Ah, boa pergunta, Matheus. Eu não comentei as situações dos clientes que já deixaram de recolher. Qual que é o risco que eles estão correndo? Excelente pergunta, Matheus. Olha só. Cliente do Matheus, tá? Ele deseja, assim como todos os clientes, todos os contribuintes, excluir o ICMS destacado, certo? Tá? Ele provavelmente deseja excluir o ICMS destacado da base de cálculo. Só que ele deixou já de recolher e possivelmente já deixou de recolher esse ICMS destacado em nota fiscal, ok? Matheus, primeira situação, teu cliente tem ação, imagino que ele tem uma ação judicial que dê respaldo a ele deixar de recolher, ou seja, teve uma medida liminar, pelo menos, vamos pensar que a ação dele não transitou em julgado, ou ele teve uma medida liminar ou ele tem uma decisão, pode ser uma sentença, um acórdão de uma apelação, reconhecendo a possibilidade, tá, de deixar de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que você tem que verificar? Se ficou claro qual ICMS a excluir, tá? Se é o ICMS destacado em nota ou se é o ICMS efetivamente recolhido. Se ficou claro, por enquanto, não tem muito risco, tá? O risco é de que, eventualmente, como ele já está deixando de recolher, agora o que a Receita vai fazer é um pente fino nas declarações de compensação. Não vai refazer as apurações, tá? As apurações aí dos clientes para ver o que eles estão deixando de recolher, ok? Se ele tem o respaldo de uma decisão, ele tem respaldo. Então, mesmo que a Receita vá lá fiscalize, ele tem um respaldo. Vamos pensar, Letícia, ele tem o respaldo, contudo não ficou claro qual era o ICMS a excluir da base. Qual que é o risco que ele tem? Se vier uma fiscalização, alguma coisa, até que o Supremo julgue, ele vai ter o risco de o fisco aplicar o entendimento dele da COSIT 13 ou da IN 1911, que é o mesmo entendimento, tá? Só que a COSIT 13 veio antes, a IN 1911 veio depois. Então, e daí vai sim autuar, tá? Ele vai lançar a diferença, tá? Vai lançar a diferença. Lembrando que PIS e COFINS são tributos sujeitos a lançamento por homologação também. Contribuinte recolhe, calcula e recolhe, o fisco tem 5 anos para homologar, tá? Então, pode ser que ele vamos pensar no nosso exemplo ali dos 20 para os 120, tá? Então, ele recolheu PIS e COFINS excluindo 120, tá? E o fisco vai entender que ele deveria ter recolhido PIS e COFINS excluindo 20. Essa diferença ele vai lançar, vai fazer um lançamento de ofício, tá? Esse é um risco que corre aí durante os 5 anos que o fisco tem para homologar esse lançamento, tá? E Letícia, depois, vamos pensar assim, meu cliente teve ação judicial, reconhecendo que é o ICMS a excluir da nota, o Supremo vem e decide que é o ICMS efetivamente pago. O que vai acontecer com todos esses contribuintes? Se já tiveram ação transitada em julgado, é o que eu já falei, né? Então, beleza, já transitou em julgado, vai ter que obedecer o que está ali, vem ação rescisória ou não, tá? Se não transitou em julgado, vai ser aplicado o entendimento do STF, ok? Se ele já estava recolhendo, daí a gente tem que ver, ele vai ter ali 30 dias para regularizar, né? Por 5, né? Mas 30 dias para regularizar. Depois disso, o fisco vai poder sim lançar toda a diferença e há um risco disso, efetivamente há um risco, tá? Então, são várias situações que vocês vão ter que mapear com os clientes de vocês, ok, gente? Vamos lá, segunda perguntinha, a Denise. Não sabia que a modulação dos efeitos tem que ter pedido, eu achava que era de ofício. Não, Denise, precisa sim ter pedido e normalmente o pedido tem que ser feito já quando do recurso extraordinário, tá? Lá no recurso extraordinário já tem que ver um pedido de modulação dos efeitos, tá? E, gente, olha só,
A possibilidade de modulação dentro de um recurso extraordinário já é uma construção do STF, porque a lei que veio definir modulação, essa possibilidade de modular os efeitos, é a lei que trata da ação declaratória de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade, a DIN-ADC. Então, que são ações que têm efeito erga omnes, que vinculam todas as pessoas, certo? Recurso extraordinário, ele vem de uma ação, vem de uma dada de segurança, uma ação ordinária, ele não vem de uma ação para ser analisada lá no controle do STF que vai ter efeitos erga omnes, que vai ter efeitos para todo mundo, tá? Só que como começou-se a pedir modulação dentro dos recursos extraordinários, o STF ampliou o entendimento da lei que instituiu a modulação e passou a permitir modulação também em recurso extraordinário, tá? Agora pode ser que ele amplie mais, ou seja, que ele legisle mais, e o STF vem legislando em diversas situações, mesmo não sendo esse o seu papel. Opa, entrou uma ligação aqui. O seu papel é interpretar as leis e não legislar, tá? Mas ele vem legislando em diversas situações, tá? Seja isso certo ou não, entendo que não é certo, mas é a realidade é que ele vem fazendo isso. E ele decidiu que pode modular os efeitos em recurso extraordinário e pode ser que agora ele decida que ele possa fazer isso mesmo quando o pedido de modulação se dê em sede de embargos de declaração. Totalmente equivocado se ele trouxer esse entendimento. É totalmente errado. Não pode, mas pode ser que aconteça, ok? Letícia, como fica o contribuinte que todo ICMS é por substituição tributária? Já que todo ICMS é por substituição tributária, ele não tem que excluir, certo? Já vem excluído, já é uma outra sistemática de apuração, ok? O que aconteceu? O STJ permitiu aí, em alguns casos a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo. Do ponto de vista contábil, é uma tese impossível, certo? Contudo, o STJ estava julgando favorável, agora o STF fala, não pode, gente. Não pode porque não tem ICMS a excluir. Quando é totalmente do ST, não tem que se beneficiar dessa tese. É uma tese que não se aplica para quem está no âmbito do ST, tá? Então, isso também saiu na semana passada, essa decisão do Supremo. Ele falou, no caso de ST, gente, é outra análise, já vem excluído da base de cálculo, não tem o que se pedir para excluir, já faz parte da apuração. Se ICMS-ST já não entra no cômputo, tá? Então aí não tem muito o que fazer, já tá certo, na verdade já faz, tá? Já faz. Já não... Calma aí, teve uma dúvida da Giane, não passará o ICMS destacado, ok, já comentei sobre isso. O Léo, concordo plenamente, com o que você concorda? Léo, não entendi. Além do mais, a base do PIS/COFINS é receita bruta. Acho que isso precisa ser levado em consideração. Receita é faturamento, sim. Receita bruta, é isso aí. O Cavalcante está fazendo uma pergunta assim, mais empírica, né? Se é possível atuar em tributário empresarial ao mesmo tempo. É possível, sim. Inclusive, a gente atua. Ô Pedro Ivo, certamente Beto, socorro gente, estou perdendo alguma questão antes. Existem diversos serviços, por isso é bem mais difícil atuar sozinho, atuar em tributário e convidar um colega para focar na parte empresarial. Sim, também é possível. Fazer equipes, né gente? Claro. Pensando, gente, que quando a gente é uma pessoa só, a gente tem que ter foco, né? A gente tem que decidir no que a gente vai dar foco, porque a gente não consegue dar conta de tudo. De fato, a gente não consegue. A gente vai ter que ou fazer uma rede de parceiros muito bem alinhados, ou montar equipe, ou se a gente vai atuar exclusivamente sozinho, a gente tem que reduzir muito a nossa gama de atuação, tá? Porque a gente não dá conta. A realidade é que a gente não dá conta. A Jaque tá falando que vai verificar a situação de todos os clientes. Muito bom, Jaque. Olha só. Matheus trouxe outra questão importante. Estamos utilizando o ICMS a recolher, porém não está recolhendo ICMS. Por quê? Por que não está recolhendo ICMS, Matheus? Porque aí você tem que analisar uma outra situação, que é o teu risco, tá? Aí, gente, tem um risco bem grande, Matheus, de o que? Enriquecimento ilícito para o teu cliente. E além disso, inapropriação indébita e crime tributário. Por quê? Tá? Por quê? A STF já definiu que ICMS declarado e não pago, que é o que você está fazendo, você está declarando ICMS recolher, você declara,
utilize esse ICMS para reduzir a tua base de cálculo do PIS e COFINS e não paga o ICMS, ou seja, está se apropriando indevidamente do ICMS do fisco. Isso é crime, tá? E pode sim gerar um risco não apenas tributário, mas penal para o teu cliente. Então é algo para se olhar com muita urgência, ok? O Pedro está fazendo uma pergunta, o Pedro Arthur Pessoa. Por qual motivo não poderíamos ajuizar a ação após a decisão do STF, visto que, independentemente do teor ou modulação, alguma forma continuará sendo possível? Perfeito, pode sim ajuizar depois. Pode ser que depois não seja mais nem necessário, né, gente? Porque se o STF já reconheceu a repercussão geral, assim, teu risco de perder depois, vamos pensar. A STF definiu, transitou em julgado, tá? Se você quer ter uma situação bem conservadora, ajuiza a ação, para evitar o quê? Uma autuação. Mas mesmo que venha uma autuação, você não ajuizou a ação e veio uma autuação, essa autuação vai cair, porque vai bater lá depois no judiciário, o judiciário tem que atender o STF. Então, aí é uma questão de análise de risco, governança tributária para você definir com o cliente, tá? Mas pode ser que depois do STF julgar e transitar em julgado, você nem precise mais ajuizar a ação. Você já faça isso de forma administrativa, tá bom? Então, se você quer garantir um pouquinho mais de segurança, vamos pensar, você vai ajuizar para tentar pegar os últimos 5 anos, se o STF modular, você não vai mais poder pegar os últimos 5 anos. Aí o que o contribuinte vai fazer? Vai ter que ajustar a escrituração fiscal dele dali para frente, sem ação judicial. Eu já nem recomendaria mais fazer ação judicial, a ser que o cliente seja extremamente conservador e sei lá, né? Mas depois o próprio fisco não vai mais querer autuar isso, tá? Tá. Gente, essa live não ficará salva. Nenhuma das lives da semana de aquecimento vai ficar salva, tá? Nenhuma. Então, se vocês querem acompanhar, tem que acompanhar ao vivo, ok? Minto, vão ficar salvas, eu vou salvar, mas elas vão ficar exclusivas para os meus alunos. Só quem se tornar meu aluno é que vai ter acesso a esse conteúdo, porque é um conteúdo muito rico, tá? Então, quem tá ao vivo fica privilegiado, quem não está ao vivo perde, só se depois se tornar meu aluno. Daí tem que ser meu aluno para poder ter acesso. Letícia, aluno do quê? Aluno do Formação de Tributarista do Futuro, tá? Que aí a gente vai deixar para todos os alunos do Formação, todos os alunos da comunidade, e a gente vai abrir depois uma possibilidade de vocês adquirirem só o conteúdo dessas 20 lives e do conteúdo da jornada tributação. Então, isso vai virar um produto específico, tá? Então, um produto só, se vocês quiserem depois comprar esse conteúdo, vocês vão poder comprar. Se vocês quiserem, além de se tornar alunos do Formação Tributarista do Futuro ou entrarem para a comunidade Tributarista do Futuro, aí vocês também vão receber isso de bônus, tá bom? Então, só para ficar claro. Ok, gente? Pessoal, temos mais... Ai, socorro, gente, socorro. Já passou o nosso tempo aqui. Na comunidade vai ficar também, né, Denise? Esse conteúdo vai para a comunidade, sim. Tá, o Pedro Arthur eu já respondi. Eu coloquei aqui a pergunta dele, mas já respondi. Pessoal, finalizamos, então, todos printados. Então, chegamos ao fim, gente, da nossa primeira live de aquecimento. Deixa eu voltar os comentários aqui, de novo. E, pessoal, olha só. Hoje à noite, 20 horas e 20 minutos... teremos a nossa segunda live da nossa semana de aquecimento, que vai ser com uma convidada especial, que é a Pilar Coutinho. Gente, a Pilar é uma pessoa, assim, é uma tributarista com muita bagagem para compartilhar, professora universitária, enfim, já conheço a Pilar faz alguns anos já, acompanho o trabalho online que ela começou a fazer mais recente, tá? Ela manja muito de tributação internacional, tributação de novas tecnologias, tributação de gênero, tá? Então ela levanta diversas bandeiras e a gente vai vir falar um pouquinho dessas bandeiras, em especial da tributação do futuro que já chegou, né? Então a gente tá aqui formando o tributarista do futuro, eu não podia deixar de trazer a Pilar aqui para nossa live de hoje à noite. Vocês vão gostar muito, quem não conhece a Pilar vai gostar muito de conhecê-la, tá bom? Então, gente, beijo no coração de vocês. Vou sair da live, vou colocar o post, 50 comentários no post, marcando um coleguinha para fazer parte aqui, para não deixar de participar das próximas lives e ter acesso a esse conteúdo. E os nossos stories, eu vou compartilhar todos os stories também, tá bom? E aí, batendo a nossa meta da primeira live, material no Telegram, ok, gente? Beijo no coração, até hoje à noite. Fui, tchau!